Graça e paz, irmãos. Hoje é dia da ceia do Senhor. E como nós estamos num mês onde é costume, não nosso, mas de alguns, do meio religioso, a celebração da Páscoa. E aí a gente entra nos supermercados, é ovo de chocolate para tudo quanto é lado, né? Dizem que é ovo de Páscoa. Para mim é chocolate no formato de ovo. Mas é o nome que se dão e que se vende. E vendem caro, não é? Vendem caro. E para que a gente não embarque na canoa do mundo e saiba exatamente o que estamos fazendo, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, baseados no que está escrito na Bíblia, nós vamos começar a falar sobre isso hoje, aproveitando a oportunidade da celebração da ceia, como fazemos todo primeiro domingo de cada mês, atendendo a uma ordem do Senhor Jesus, de fazer isto até que Ele volte. Ele não voltou, então devemos ser fiéis no cumprimento da sua ordem, do seu mandado. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu o médico Lucas. Lucas, no capítulo 22, médico e historiador Lucas. Capítulo 22, versículo 14 ao 20, está escrito assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Não foram todos os discípulos e nem a multidão que o seguia, apenas os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai querido, que o teu Espírito fale aos nossos corações e nos revele a tua palavra. Continue nos revelando sempre a pessoa do Senhor Jesus e a obra que ele consumou naquela cruz em nosso benefício, atraindo-nos no corpo dele para trocar a nossa natureza adâmica e implantar em nós a tua natureza. Muito obrigado, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. O texto deixa claro que Jesus comeu a Páscoa junto com os seus apóstolos. Ato contínuo, na mesma cerimônia, ele instituiu a ceia e disse
este é o cálice da nova aliança. Porque a Páscoa era o ritual da antiga aliança. E Jesus estava colocando um ponto final na antiga aliança, nas celebrações da antiga aliança. E veio inaugurar uma nova aliança. Então a ceia é o memorial da nova aliança. A Páscoa ficou no passado, na antiga aliança. E a Páscoa foi instituída com uma finalidade, com um propósito. E nós vamos descobrir no livro de Êxodo, no capítulo 12, nós vamos descobrir por que, quando, em que ocasião, com qual finalidade foi instituída a Páscoa. E Jesus encerrou este período, inaugurando um novo período, uma nova aliança. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Vamos ver aqui. Aqui Deus está ordenando a instituição da Páscoa, a celebração da Páscoa. Vamos ver precisamente aqui em relação ao cordeiro, que o próprio Deus mandou Moisés transmitir o recado ao povo hebreu que estava no cativeiro do Egito. O que é que o apóstolo Paulo diz em relação a este cordeiro na nova aliança? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, porque também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que é que tem a ver o cordeiro sacrificado no ritual da Páscoa com o cordeiro da nova aliança? Aqueles cordeiros foram sacrificados, o sangue passado nos portais das casas. Onde houvesse o sangue daquele cordeiro, daqueles cordeiros, nos portais das casas, o anjo da morte não entrava naquela casa e não matava o primogênito daquela família. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, na nova aliança, Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ele foi crucificado numa cruz e o sangue derramado. E todo aquele que crê, que foi incluído no corpo dele, naquele sacrifício, fica livre da morte eterna. Ganha vida eterna. Quer dizer que o ritual da Páscoa era um prenúncio do que Deus faria na nova aliança, através de Jesus. Vamos continuar o texto de Êxodo, capítulo 12. Ele diz no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Vamos ver o que é que Pedro diz
em relação ao Cordeiro Pascal, a Jesus, na nova aliança, na primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 1, os versículos, a partir do versículo 17, primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17, Pedro escreveu assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por ele, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então Pedro diz no versículo 19 que nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Seria alguma coincidência o que Pedro escreveu aqui com aquilo que Deus mandou Moisés dizer ao povo que estava no cativeiro, né? Texto de Êxodo 12, versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Ou isso aqui que Deus mandou Moisés dizer ao povo apontava para Jesus Cristo, o cordeiro que seria imolado na nova aliança e o seu sangue derramado na cruz para o nosso resgate, para a nossa redenção. Não é mera coincidência, mas algo que Deus já estava anunciando que faria na nova aliança. Vamos prosseguir no texto aí de Êxodo 12. Agora o versículo 6, ele diz assim: E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Então o cordeiro devia ser guardado para aquele dia, e deveria ser macho, sem defeito, de 1 ano, e deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Vamos ver que hora que Jesus foi crucificado, que hora que ele expirou na cruz. Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27. Vamos ver se foi no crepúsculo da tarde ou se foi às 6 horas da manhã. O horário que ele expirou na cruz, o Cordeiro de Deus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, diz assim: Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Então não foi de manhã. Crepúsculo da tarde. Por volta da hora 9ª, às 3 horas, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Interessante que quando falta entendimento, quando falta revelação da palavra,
quando falta temor a Deus, eu vi alguém escreveu algo sobre este versículo, dizendo assim: olha como é que Deus é bom. Até o próprio filho ele abandonou na cruz. E essa pessoa não sabe que Deus abandonou o seu filho na cruz por algumas horas, por causa dos nossos pecados que ele atraiu no corpo dele na cruz. E Deus não tem comunhão com alguém que esteja no pecado. Deus não tem comunhão com pecador. O próprio Jesus, ao nos receber no corpo dele, foi abandonado pelo Pai. Filho, agora não posso ter comunhão com você. Mas foi sepultado. E depois ressurgiu pelo poder do Pai e está sentado à direita do Pai. Então a falta de conhecimento, de revelação, de entendimento, leva as pessoas ao escárnio, a escarnecerem da palavra de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque nós estávamos nele. Ele nos atraiu no corpo dele, na cruz. Atraiu os pecadores no corpo dele. E Deus não tem comunhão. Colocou Adão e Eva para fora do jardim do Éden quando eles se tornaram pecadores. Foram colocados para fora. Aqui, não. Até ali, sim. Depois que o pecado entrou neles, não. Por isso que Jesus veio para consertar esse estrago do pecado, nos reconciliando com o Pai e nos colocando no reino de Deus. Vamos voltar ao texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Vamos ver o que é que Mateus, no capítulo 26, no versículo 28, registrou acerca deste fato. Mateus capítulo 26, no versículo 28. Vou ler o versículo a partir do versículo 26. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Enquanto comiam, isso na instituição da ceia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então, na instituição da Páscoa, Deus mandou que os hebreus sacrificassem o cordeiro, comessem da carne do cordeiro e espargissem o sangue do cordeiro nas portas das casas. Jesus, o Cordeiro de Deus, pegou o pão para simbolizar o seu corpo e disse: isto é o meu corpo, comei. E pegou o cálice com o vinho para simbolizar o seu sangue e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Vejam como uma coisa apontava para a outra. O ritual da Páscoa apontava para o ritual da ceia, da nova aliança, para o Cordeiro de Deus. O ritual da Páscoa era para celebrar a libertação do cativeiro do Egito. O ritual da ceia
O memorial da ceia é para celebrar a nossa libertação do cativeiro de Satanás. Voltando ao texto de Êxodo 12, versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis. Vamos ver o que é que Jesus disse sobre este fato, e foi registrado por João no capítulo 6. João, capítulo 6, a partir do versículo 51. Vamos ver o que é que Jesus disse sobre isto, a partir do versículo 51. João, capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Jesus estava falando da sua carne, do seu corpo, e utilizou o pão para simbolizar a sua carne. Estava falando do seu sangue, utilizou o cálice de vinho, cálice da nova aliança, para simbolizar o seu sangue. O que é que os judeus entenderam ali? Nada. Não entenderam nada. Vejam o versículo 60. Irmão Márcio, faz um favor, fecha aquele portão para mim, por gentileza. Muito obrigado, viu? Os judeus não entenderam nada. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí tem um episódio aqui que sempre me chama a atenção,
Porque diante da incredulidade deles e cada um saindo, se afastando de Jesus, Jesus correu atrás de todos eles. Vejam o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus fez muita média com as pessoas, não é? Correu muito atrás das pessoas, insistia muito com elas. Olha, os outros me abandonaram, vocês também não querem ir? O que é que Pedro responde? Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Meu Deus! E tinha o título de apóstolo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Voltemos ao texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora voltemos ao texto de Lucas 22. Memorial da antiga aliança. Jesus veio como judeu, não podia descumprir a lei, nem os ritos sagrados da antiga aliança. Chamou os seus apóstolos, Lucas 22, o versículo 14 que nós lemos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ato contínuo, no versículo 19 e 20, ele instituiu a ceia e disse: este cálice, este é o cálice da nova aliança. E no final do versículo 19 ele diz: fazei isto em memória de mim. A Páscoa era o memorial da antiga aliança. A ceia é o memorial da nova aliança. Por que nós devemos ter isso
forte e vivo na nossa memória. Memória, memorial. Nós não temos nada com o ritual da Páscoa, ela ficou no passado. Ela era para o povo hebreu, ela não é para o cristão. Ainda que alguns tentem dar uma maquiada, uma penteada, e tentam rotular dizendo que a nossa Páscoa agora é Cristo, como o apóstolo Paulo diz, que o Cristo, Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascal, mas nós não celebramos Páscoa, porque a Páscoa ficou no passado. Ela teve uma finalidade, e não faz o menor sentido. Eu vou ler só um pouquinho daqui da definição do termo Páscoa, para que tenhamos compreensão, noção do que isso significa. Até a própria etimologia, o sentido da palavra, o significado da palavra. Páscoa, pessá, passar, em hebraico, significa literalmente passagem. Deus disse que o anjo da morte passaria além daquela marca. Então, quando nós dizemos para as pessoas Feliz Páscoa, feliz passagem. Mas você está me desejando feliz passagem do quê? Feliz passagem para onde? Não faz sentido. Os hebreus, Deus ordenou que eles celebrassem até a vinda de Cristo, até a inauguração da nova aliança, porque eles deviam recordar que tinham sido escravizados no Egito por 430 anos, mas que Deus os libertou com mão poderosa. Nós não somos hebreus, nós somos gentios, e ainda que fôssemos hebreus ou judeus, Jesus veio para todos e inaugurou a nova aliança. O Senhor passaria por cima das pessoas que estivessem abrigadas nas casas com a marca do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro da nova aliança que nos purifica de todo o pecado. Nos libertou na cruz. Este seria um juízo também aplicado a todos os deuses do Egito. Agora, a obra se completaria sem nenhum ídolo. O Cordeiro Pascal, Jesus, era o sacrifício aceitável, cujo sangue simbolizava uma vida entregue em troca de outra. Ele se entregou para nos redimir, para que nele ganhássemos e tenhamos vida e vida eterna. Jesus é a Páscoa do cristão. Não tenho nada com celebração de Páscoa. Feliz Páscoa, feliz passagem. Feliz Natal, feliz natalício, feliz nascimento. As pessoas vão repetindo as coisas, sem se darem conta do que falam e do que fazem. Embarcam na canoa. Feito isso e dito isso, nós vamos cumprir o que o Senhor Jesus mandou aqui. Fazer isto em memória de mim. Então vamos dar cumprimento ao que o Senhor Jesus instituiu, para que recordemos sempre do que Ele fez por nós na cruz. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 11, na sua primeira carta, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele escreveu assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto
em memória de mim. Ele repetiu as palavras de Jesus ao instituir a ceia. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O corpo é o corpo de Cristo, que é a igreja, do qual ele é a cabeça. E cada pessoa que nasce de novo, que é regenerada, passa a ser um membro do corpo de Cristo. Feito este exame, cumprida a ordem do Senhor Jesus de acreditar no Evangelho e ser batizado para estar de acordo com a palavra dele, a pessoa estará apta a participar da ceia do Senhor. Amém? E amém.